Bom, muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Iremos falar sobre a missão da mulher na educação e como a imagem de Nossa Senhora ilumina essa missão. Então, é um tema realmente muito importante, sobre o qual não se escuta falar muito. Tem a ver com a teologia, mas também tem a ver, iremos ver, com os fundamentos da psicologia feminina. Eh, Vamos a compartir aqui na tela o texto para que vocês consigam acompanhar melhor a nossa eh, palestra. Vamos aqui, muito bem, e vamos colocar aqui. Perfeito. Em, Então, a missão educadora da mulher à luz da Virgem Maria. Em, Vamos iniciar. É bem importante isso, porque hoje nós iremos descobrir os fundamentos, sobretudo psicológicos, em, que estão inscritos na natureza da mulher com a ajuda da teologia, com a ajuda da teologia. Guiados pela teologia. Então, iniciamos con una cita bien importante de San Juan Pablo II. Para quien nunca leyó a carta apostólica Mulieres Dignitatem, eu acredito que seja uma daquelas leituras obrigatórias que a gente tem para entender realmente na parte educativa. Não somente na parte educativa, o Papa não escreveu com essa intenção unicamente, mas ajuda muito para compreender a função da mulher na educação, na parte educativa, nas escolas, enfim. Eh, o Papa inicia dizendo que Maria é a mulher da Bíblia, o culme da dignidade e da vocação da mulher, porque nela se cumpre a missão confiada por Deus à mulher desde o princípio. Então, o que o Senhor Paulo II está falando é que em Maria Santíssima nós temos a imagem perfeita de mulher. Isso é verdade enquanto mãe, modelo de mãe, que educa realmente Jesus Cristo, enquanto modelo de esposa, com relação a San José, enquanto modelo de filha. E nela, em Maria Santíssima, encontramos então a perfeição do gênio feminino, como também dirá o Papa mais na frente. Tá? Então, nela, nós encontramos a missão confiada por Deus à mulher de uma forma concreta. Ela é o espelho onde cada mulher tem que se olhar para aprender a ser realmente mulher. E não interessa se é uma mulher que pratica, por meio dos votos, a virginidade consagrada, porque ela também é modelo para as virgens consagradas, quanto para quem é mãe. Então, ela é realmente modelo acabado de mulher. Então, olhando para Maria, entendemos a missão que a mulher tem. É isso que São João Paulo II está dizendo. Bom, para entender essa grandeza de Maria Santíssima, é necessário voltar ao início, ao desígnio divino na criação de Eva. Quando nós voltamos para o início, encontramos revelada a intencionalidade de Deus a respeito da mulher.
Quer dizer, o que que Deus queria inicialmente com a criação de Eva e da mulher? Qual era a função que a mulher tinha, a sua vocação de ser auxílio, companheira e mãe da vida? E entendemos como Eva claudicou em sua missão. Mas María Santísima, ao contrário, com a sua obediência e com seu fiat, restaura o que Eva havia perdido, tornándose ela mesma a nova Eva, modelo de toda mulher e educadora da humanidade. Então é importantíssimo isso. Mas nós encontramos a intenção de Deus. Qual é a missão que a mulher tem? Que função tem? No início da criação, na criação de Eva. Bem, vamos então a olhar brevemente algumas coisas que vocês provavelmente já sabem, se lembram sobre a criação do homem, mas são princípios elementais para a gente poder falar depois de Eva e Maria Santíssima. É, é preciso entender, então, o homem para entender qual é a função da mulher em relação ao homem. É isso o ponto. Bom, o homem na criação, no princípio. Bom, temos um texto aqui bastante longo do Compêndio de Teologia. Compêndio de Teologia é um dos escritos de São Tomás de Aquino. Eu recomendo para vocês que assistem às nossas aulas que vocês comprem esse compêndio de teologia. Porque, mesmo que ele está inacabado, San Tomás morreu antes de poder acabar o compêndio de teologia, ele realmente apresenta de uma forma muito mais simples e resumida a doutrina que São Tomás apresenta, por exemplo, na Suma Teológica. Então, é bastante fácil de ler y de ter como una introducción no pensamento de San Tomás utilizando un compendio de teología. Então, eu recomendo, para quien está asistindo a aula, que se inicie, que inicie os estudos tomistas, iniciando primeiramente pelo livro do Creio Comentado. Vocês procuram e não vão encontrar. Se vocês quiserem um que eu envío para vocês em um livro eletrônico com o Credo comentado, vocês podem me enviar no privado, no meu número privado, que vocês têm aqui no grupo, essa petição e eu compartilho com vocês esse texto. Então, seria, a primeira leitura seria o comentário ao Credo de São Tommaso, e depois eu recomendo que vocês façam leitura do compêndio de teologia. Bom, que coisa fala São Tommaso no compêndio? Ele nos diz, ele faz um resumo interessante, que o homem foi criado por Deus e foi criado na harmonia. Na harmonia. O que quer dizer? Eh, que entre as partes da alma do homem, as, aquelas que são inferiores, como são as nossas emoções, as nossas paixões, de São Tomás, estavam controladas perfeitamente pela vontade e a razão do homem. Então, a razão, ela tinha um controle absoluto sobre o corpo e sobre as paixões, sobre as emoções do corpo. O que quer dizer isso? Que por exemplo, Adão não ficaria, por exemplo, bravo, irritado, se ele não queria ficar irritado. Ele não sentiria medo, por exemplo, se não for o caso que ele quer sentir medo. Então,
existe um domínio perfeito da vontade, existia, e da razão para as inclinações do corpo e da parte sensível do homem. Também a razão humana não estava turbada por meio das paixões desordenadas, como acontece conosco, e o homem assujetava tudo, nos diz São Tomás, a sua razão, a sua vontade e também a parte sensível para a finalidade a qual foi criado, que era Deus. Tá? O fim último, né? Isso aqui tem uma terminologia chamada a justiça, o estado de justiça, justiça original. O homem, por acima de tudo, tinha a graça de Deus, e aquilo era uma graça especial que foi dada na criação, juntamente com a graça de não sofrer e de não morrer. Eram privilégios, graças, otorgadas gratuitamente por Deus para Adão e também para Eva, e que eles iriam passar à descendência deles. Quer dizer, para a gente. Eh, Isso não aconteceu por conta do que vocês já sabem, o pecado original. Que diz o professor? Que se Adão, a intenção de Deus era que Adão não morresse, isso mesmo. Adão não ia morrer, Eva também não. Não existia o sofrimento, não existia a morte, doenças, tudo aquilo Deus tinha criado, o mundo, e tinha criado o homem, e tinha dado ao homem essas graças especiais. Portanto, quando alguém fala que por que Deus permite a sofrência, por que Deus permite a dor, a morte, hum, a morte das crianças, por exemplo, bom, a gente tem que se lembrar dessa primeira verdade. O mundo não foi criado dessa forma, ele não saiu dessa forma das mãos de Deus, tá? Na justiça originária, não existia nada disso. Tudo aquilo, a morte, a dor, sofrimento, eh, são todas coisas que entraram no mundo e se perpetuaram no mundo precisamente pelo pecado do homem. Então, é a vontade humana, é obra humana e não divina, humana, que introduz na criação a desordem, a morte, o caos, hum, as doenças, o sofrimento, etc. Tá? A gente tem que se lembrar disso. Então, é isso que São Tomás está falando aqui, de uma forma um pouco mais técnica. Bom, mas o que acontece? O homem eh, cometeu o pecado original, chamado dessa forma, e ele introduz no mundo a desarmonia. Deus tinha criado o homem na harmonia, primeiramente, dele mesmo, não existia desordem, está todo sujeito à razão, e a razão sujeita a Deus, e pelo mesmo motivo a criação também. Existe uma harmonia na criação. Mas quando o homem peca, introduz a desarmonia. Essa desarmonia que é inicialmente, principalmente interior, ¿por quê? Porque ela quebra a relação com Deus e, portanto, todas aquelas graças que o homem tinha recebido se perdem. Introduz a desordem dentro do homem, por isso que nós experimentamos as tendências, os sentimentos, as emoções que são contrárias àquilo que eu quero, como diz São Paulo, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. E assim acontece com a gente.
A gente já não decide se eu quero ficar bravo ou não quero ficar bravo. A gente tem que conquistar isso, hum, por meio da virtude hoje, mas inicialmente a gente não decide isso. A gente experimenta coisas, movimentos contrários à natureza, contrários a que eu mesmo gostaria de experimentar. hum, eh, Contrários à razão. Então tem uma divisão dentro do homem. Essa divisão é precisamente a desarmonia que foi introduzida pelo pecado. E essa desarmonia, que nós experimentamos também se projeta na criação. Então, também a criação fica ferida, por meio do pecado do homem. Então, todas as coisas alaban o Criador a través do homem. É ele que, por meio da sua voz, ele é a voz, pelas quais as coisas, o mundo alaba a Deus. Então, quando o homem quebra com Deus, então também o mundo material, o mundo criado, experimenta esa desorden, esa quebra, ¿né? Que acontece no interior do homem. Em, a doutrina do pecado original, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 406, que isso aqui é importantíssimo, ligada à da redenção de Cristo, então estão sempre juntas. Quando falamos do pecado original, sempre, inmediatamente, temos que falar da redenção de Cristo, porque Cristo se fez homem, se encarnou para salvar a gente principalmente do pecado original e dos nossos pecados. Então, eh, já no relato do livro da Gênesis, escutamos uma promessa da redenção. Nós temos a queda, temos a expulsão do homem, mas temos também a promessa, aquilo que se chama o proto-evangelho, eh, sobre Maria Santíssima e o filho da mulher, que irá aplastar a cabeça do serpente. Tá? Então, esse é Cristo, nosso Senhor, né? Mas a igreja nos lembra no catecismo, uma coisa que a gente às vezes esquece, que essa doutrina do pecado original, junto com a da redenção de Cristo, oferece um lúcido discernimento da situação do homem e da sua ação no mundo. Ignorar o fato de que o homem possui uma natureza ferida, porque a natureza do homem ficou ferida após o pecado, ficou inclinada para aquilo que não é conveniente. O homem ficou ferido, não ficou destruída a natureza, como diz Lutero e os protestantes, que são pessimistas, do mesmo jeito que Freud, por exemplo. Não está dizendo que acabou com a natureza. A nossa natureza está ferida. Então, é um ferimento, hum, eh, mas ainda está viva, não está morta, não está corrupta totalmente, como diz Lutero. Tá? Uma grande diferença isso. Então, o homem possui uma natureza que está ferida, inclinada ao mal, mas ele pode fazer coisas boas também, mas está inclinado ao mal. E o fato de ignorar esse ponto, nos diz a igreja, esse ponto do pecado original, dá origem a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Então, se vocês veem como a igreja, com a sua sabedoria, nos ilumina e nos diz: atenção, esse fato do homem estar ferido, inclinado ao mal, é elemental para entender o que está acontecendo com esse mundo e o que a gente tem que fazer. Se a gente não entende, não leva em conta essa doutrina,
na educação, na política, na ação social, teremos erros, graves erros. Então, na parte da educação, vocês já sabem, eh, a educação de Rousseau, por exemplo, no Emílio, o livro O Emílio, de Jacques Rousseau, é uma educação naturalista, quer dizer que ele acredita que o homem é bom, então não está inclinado ao mal. Ele é bom, é a sociedade que corrompe o homem, mas o homem é bom, nos diz Rousseau. Essa doutrina é naturalismo, negação do pecado original. Então, a culpa das coisas ruins não são do homem, são da sociedade. E como a primeira sociedade que nós temos é a sociedade familiar, então que corrompe o bem do homem, inicialmente, para Rousseau, é a família. Tá? Então, e todo o mal tem um carácter social. Por isso que todos os erros que nascem do naturalismo, tanto na educação, aquela educação permissiva, que diz que não tem que corrigir, deixar a criança fazer o que ele quer, porque ela é livre. E ela é boa naturalmente, como Rousseau era muito bom naturalmente, mas deixou todos os filhos na rua, mas ele é absolutamente bom. Era um santo nos seus olhos. Ele chega a dizer na sua loucura, na sua maluquice, que ele é o melhor dos homens. Então, eh, isso tem graves consequências também na área da política, porque se o problema não é o pecado do homem, e não são as nossas inclinações e a ferida da nossa natureza que dá origem às coisas ruins, mas é a sociedade. Então, nós temos que reformar a sociedade. Vejam como aqui entendemos todas as linhas políticas nascidas do naturalismo, como são o liberalismo, por exemplo, o comunismo também é naturalista, a teologia da libertação é naturalista, porque então não é o pecado o problema. Qual é o pecado? As estruturas sociais. Então, para erradicar o problema do mundo, eu não devo pensar no pecado, devo pensar nas estruturas sociais. Ah, mas quando eles falam de sociedade, bom, precisamente, eles falam somente de coisas sociais, porque acreditam que aquilo que é errado não é o pecado, mas é a sociedade que corrompe o homem. Então a gente tem que reformar a sociedade, estruturas sociais, e se deixa de lado o pecado e aquele que nos salvou do pecado, que é Cristo e a sua graça. Então vejam como está tudo unido. Esquecer una cosa leva, y ya el catecismo nos dice, a graves consecuencias. Bom, no relato da Gênesis, eh, encontramos aquelas primeiras palavras, façamos o homem. Façamos o homem é um plural que os exegetas hoje diz que é majestático. Mas, na verdade, tem muitos outros, e tem interpretações dos padres da igreja, que nos diz que é uma menção da Trindade, já no Antigo Testamento. E por isso que façamos esse plural na interpretação que eu prefiro, que acho aquela mais consonante com a revelação, e que está sustentada eh, no, na opinião de vários exegetas e padres da igreja, é que é já um indício da Trindade Santa. Então, façamos revela o conselho das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, para fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele cria o homem, homem e mulher, como sabemos, pessoa e comunidade de pessoas.
É interessante esse ponto que às vezes a gente não fala, é, mas de fato aqui nós encontramos a origem divina da família. A nossa família, a família humana, a família, sobretudo, já natural, o vínculo, o matrimônio natural é uma coisa, uma realidade sagrada, que Deus colocou na natureza, mas o vínculo cristão, católico, que se dá por meio do sacramento do matrimônio, eh, é uma manifestação mais plena dessa família divina que é a comunidade da Santíssima Trindade. Hum. Então, a gente, com a nossa família, participamos dessa semelhança também no fato de formar uma comunidade de pessoas. Eu sou pessoa, minha esposa é pessoa, meus filhos são pessoas. Hum. Eh, e nisso, somos como uma irradiação da Santíssima Trindade. Não que a gente é parte daquilo, não é para entender isso, mas a gente é uma imagem, hum, de aquele mistério augusto. E por isso que quando em uma cultura como a nossa desaparece a perspectiva do Deus Trino, vejam só que estou falando do Deus Trino, que é o Deus revelado, Pai, Filho, Espírito Santo, único Deus em três pessoas diferentes, nos encontramos que também, quando numa cultura desaparece isso, desaparece também, se dissipa a família. É o que nós estamos vendo desde a época, desde os tempos do iluminismo, que é deísta. Que coisa é deísmo? O deísmo acredita num grande criador, um arquiteto, dirão os maçons, por exemplo, mas de jeito nenhum acredita em uma trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas diferentes, um único Deus verdadeiro. Esse grande mistério da Santíssima Trindade. Então, quando o mistério da Santíssima Trindade desaparece das sociedades, também acontece o que acontece na nossa sociedade, que aquilo que participa daquele reflexo, que é a família, acaba sendo atacado e vai desaparecendo. Não se entende a família. Então, é bem interessante esse ponto para refletirmos. Bom, a criação do homem. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas uma alma vivente. No primeiro capítulo se nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois se nos diz que, depois de criar o homem e mulher, essa comunidade de pessoas, se nos diz que os abençoou, crescei e multiplicai-vos, e lhes entregou o domínio da criação. Brevemente resumindo o capítulo da Gênesis. Mas no segundo capítulo, começam a nos ser dados alguns detalhes que podem ajudar a compreender como isto da imagem e semelhança e como isso se reflete no homem e na mulher, nas suas funções. A primeira coisa é que o primeiro a ser criado é Adão, o Adão. Depois, Eva. Isso é importante. Para compreender a Eva, deveremos compreender primeiro Adão. Da mesma forma, para compreender Maria Santíssima, compreender assim o que a gente consiga compreender, devemos olhar para Cristo, que a fez dessa forma, como somente Deus pode fazer a sua mãe, né? Ele fez da forma melhor. Eh, bom, então, nós temos eh, que Adão é criado, um elemento importante,
Adão é criado a partir do barro da terra, do pó da terra, não? Então, do barro mesmo que Adão é criado. Deus o amassa com suas mãos, não diz o texto, e não acontece nisso como as outras criaturas. Nós temos uma diferença no relato do Gênesis, porque as outras criaturas simplesmente Deus criou com a própria palavra, sem um contato material. Nós estamos em um livro que está relatando, utilizando imagens. O relato é um relato histórico, então não é uma simples leyenda, tá? Mas o estilo para nos contar esse relato histórico é através de uso de imagens, que a gente precisa entender bem, ¿sí? Eh, para não acabar negando a historicidade dos relatos ou fazendo uma interpretação totalmente maluca, do relato bíblico, tá? Então, mas o texto mostra essa diferença, que Deus cria de uma forma os seres inanimados e os outros animais, e quando chega o homem, nos mostra o texto Deus pegando o barro e amassando o barro para formar Adão com as suas próprias mãos. E nos mostra aquele sopro divino a través das narinas de Adão, sopro da vida. Esse sopro é interessante porque o nome em hebraico é Neshama, que alude a uma realidade sagrada, mas a uma armonía, una melodía divina, ¿m? Una melodía divina. Entonces, eh, Deus cria o homem de uma forma individual e com esse sopro divino faz ser um tu, eh, diferente, uma pessoa, uma pessoa. Os animais não são pessoas, nós somos pessoas, os seres humanos. E que coisa te faz pessoa? O fato de ser imagem e semelhança de Deus. E isso aí não pode ser tirado do homem, porque não é por conta do corpo do homem, senão por conta precisamente daquilo que te faz ser homem, que é a alma racional, imortal, que Deus criou. E essa alma se faz presente no nosso corpo no mesmo instante em que o óvulo é fecundado. Por isso que não depende do grau de gestação, quão evoluído está a criança dentro do ventre materno, para defender essa criança. Ela é uma pessoa, tem dignidade infinita como pessoa, porque participa da dignidade das pessoas divinas. Então, é isso que nos faz diferente do resto dos animais. Bom, é interessante então o, a finalidade que Deus dá para Adão, para o homem. E aqui é muito importante prestar atenção, porque empezaremos aqui a entender melhor também qual é a finalidade da mulher, entendendo primeiro a do homem. Então, o Gênesis, só um minutinho, bom, eu vou responder aí as perguntas, eh, acabando aqui a aula. Vi que alguém mandou uma pergunta aí no chat.
Bom, continuamos então aqui. Em, em, então, como Deus participa, como o homem, desculpe, participa então dessa funcionalidade que Deus otorga, lhe otorga. O homem então é criado na imagem e semelhança de Deus e é precisamente essa semelhança com Deus se dá principalmente pela alma espiritual do homem, tá? A nossa intelectualidade, o fato de nós ter uma inteligência e uma vontade que nos faz livre, hum, eh, isso nos faz semelhantes a Deus, tá? Nessa parte. hum. Bom, respondendo um pouco aí o que já foi perguntado, não? Depois eu posso voltar se tiverem dúvidas sobre isso. Mas qual é a função de Adão? Adão é criado e é colocado na presença de Deus. Quer dizer, Adão foi criado na graça de Deus. ¿Mm? Ele já foi criado no mesmo instante da criação, ele tem a graça de Deus. Foi criado em graça. E isso é bem interessante. E colocado na presença de Deus, não? Por isso que o texto nos fala que Adão consegue falar com Deus e Deus eh, passeia lá no jardim, né? Falando com o homem, tá? Eh, Essa capacidade de estar na presença de Deus é a capacidade que que Adão recebe da sua alma. De maneira que o primeiro vínculo, e aqui uma coisa importante, que nós encontramos do homem é com Deus, não é com a sociedade. Vejam só, Eva ainda não existe, Adão é criado e isso nos mostra que o vínculo religioso que nos une a Deus é anterior ao vínculo social, por o qual eu me uno a outras pessoas. O homem é essencialmente religioso, tá? Tem uma inclinação inscrita na sua alma a procurar aquele que é a causa dele, né? Mas ele pode obrar contra isso. E a ferida do pecado original ajuda também para isso, né? Mas é interessante porque o homem é religioso antes de ser social. Então, não são meus pais que me fazem religioso. Esse é o ponto. Os meus pais irão ajudar na minha religiosidade a encontrar a verdade, com a educação católica e os ensinamentos, não? Mas a religiosidade é anterior, tá? E isso se nos mostra aqui no texto, não? E diz-nos também na Escritura que Deus colocou Adão para cultivar o jardim do paraíso. Então, por isso que eu coloquei aqui o jardineiro do Éden. Adão, vejam só, é interessante, tem, pois, desde o princípio da criação, cuidar da criação. Deus lhe confia o jardim. O jardim não é de Adão, é de Deus. Mas Adão o cultiva por encargo de Deus. Ele é o representante de Deus para, para essa função, para o cultivo e o cuidado da criação. Então, ele tem autoridade sobre a criação, uma autoridade que Deus entregou para Adão. Eh, mas é interessante esse primeiro ponto, e é importante lembrar disso. A função para a qual o homem foi criado, essa função, inicialmente, temos o aspecto religioso e logo o fato de cultivo da criação. Eh, Segundo esta visão que estamos falando, o homem, de acordo com a ordem divina de sua criação, primeiro é religioso e depois social, que já comentei, porque Adão, antes de poder relacionar-se com Eva ou com qualquer outro ser humano,
já se relacionava com Deus, como nos mostra o texto. Mas existia em Adão uma capacidade ociosa de comunicação espiritual humana. O que quer dizer isso? Quando o homem é criado, ele pode, por essa capacidade espiritual, comunicar-se com Deus, mas o homem, ele, o relato do texto, se você se lembra, nos mostra o homem que não encontra ninguém como ele. Ele procura os animais, coloca os nomes nos animais, mas não encontra ninguém. Quer dizer, tem uma capacidade espiritual, então não é animal, não é encontrar um bípedo, é uma capacidade espiritual humana, porque a divina tinha Deus, mas uma capacidade humana que está ociosa, está sem função e o homem deseja aquilo. E é por isto que Deus cria a mulher. Façamos a mulher. Vocês se lembram de como Adão fica feliz quando encontra depois a mulher, né? Porque é assim eh, que é como eu, entende? Porque eu não sou como os animais, eu não sou como os bichos. Vocês veem hoje como a nossa cultura está eh, maluca nesse ponto, né? Em tantos outros, né? Mas, bom, voltando aqui para o texto revelado, primeiro, então, segundo o que nos diz o texto, Eva vem depois de Adão, Adão, antes que Eva, e a mulher não foi feita para ela mesma. Isso aqui é uma afirmação muito forte, mas verdadeira. E você se vai entender por quê. É forte por conta da nossa cultura que está sob o signo de Eva. Mas, mas a mulher não foi feita para ela mesma, como também o homem não foi feito para ele mesmo. Ela foi feita para Adão, mas em que sentido? No sentido que ela foi criada por Deus para ser um auxílio para Adão. Não é para ser uma escrava de Adão, tá? Então entendamos bem isso. Por quê? Porque o pecado original irá fazer isso com a mulher, tá? Eh, o homem que está o homem antes do pecado e após o pecado, Adão, não é o mesmo. Então, ele sim irá, entre outras coisas, procurar escravizar a mulher. E isso é o que geralmente a gente escuta falar de machismo, né? Vocês querem saber que coisa é isso? Basta procurar. Eu morei durante 6 anos em países árabes. Então, machismo na cultura islâmica, que na nossa cultura, o que o pessoal a vezes chama de machismo, não é machismo, pode ter machismo sim em algumas coisas, mas comparado com eh, o Islã, se vocês querem saber que coisa é o homem do pecado original com relação à mulher, vejam só aquilo. É uma escravidão da mulher ao serviço do homem, mas não é isso o plano de Deus. O plano de Deus é criar a mulher com uma finalidade bem clara, bem específica, ser auxílio do homem. Por isso que eu falo que a mulher não é para si, é para o outro, é para ajudar o homem. Ela tem sentido, encontra sentido em si mesma, quando ela vê que é para ajudar, auxiliar aquele eh, que não pode viver plenamente sem ela, que é o ser humano, o homem. ¿Por quê? Porque está faltando alguma coisa sem a mulher. Então, realmente, o homem não pode viver plenamente sem a mulher, em todo sentido, tá? Eh, bom, esta doutrina, então, que estou falando aqui, merece que nos detenhamos
para sublinhar sua importância para a atualidade mediante a seguinte reflexão. Depois do pecado original, vemos que quando se esquece a sabedoria divina sobre a primeira finalidade da mulher, a mulher costuma cair na tentação de voltar-se sobre si mesma e começar a viver para si mesma, o que acontece na nossa cultura. Eu já falei do problema do homem escravizar a mulher, mas existe também muito forte no coração da mulher, por conta do pecado original e dessa cultura, que, como falei, está sob o signo de Eva, porque precisamente a origem do pecado original está em Eva não querer servir ao desígnio de Deus, mas querer servir ao seu próprio desígnio, que era achava que é melhor. Todo o contrário do que fará Maria Santíssima. Todo o contrário. Por isso que ela é a nova Eva, não? Mas o fato de ela se voltar sobre si mesma, procurar si mesma, que é o moderno feminismo, na sua manifestação mais radical, mas também nas pessoas de bem, pessoas às vezes, a grande tentação da mulher é olhar somente ela mesma. Eh, a segunda tentação é dominar, não auxiliar. Ela foi criada para auxiliar o homem, não para dominar o homem. E a mesma coisa, quando falo de homem, não estou falando do esposo unicamente, estou falando também dos filhos. Não é o domínio, o controle absoluto que às vezes nos encontramos, que é a fonte, por exemplo, muitas vezes, de muitas mulheres terem ansiedade em uma proporção muito maior do que os homens, é pelo fato desse desejo de domínio, de controle, e quando existem coisas que eu não consigo controlar, porque estão fora do meu controle. Por exemplo, os medos. O medo que aconteça alguma coisa com meus filhos, com meu marido, com a economia, a incapacidade de controlar todos os elementos, ela sente esse medo tão profundo que, bom, muitas vezes origina um problema de ansiedade, tá? Por isso que eu falo que entender a sabedoria divina revelada na Escritura nos ajuda a compreender melhor também a psicologia diferente da mulher com relação ao homem. ¿M? Bom, São João Paulo II nos diz, na carta sobre a mulher, a dignidade da mulher é que Deus confiou ao homem a seu cuidado. Deus criou a mulher para ajudar o homem, porque o homem precisa da ajuda da mulher. O homem precisa. E a gente vai ver agora como tudo que Deus deu na mulher, todas as coisas impressionantes, os dons que Deus deixou na mulher, que não estão presentes no homem, tudo aquilo foi dado ao gênio feminino para que consiga cumprir essa missão de ser auxílio do homem, auxiliar o homem. Por isso que São João Paulo II diz também que quando ela se volta sobre si mesma, torna-se infeliz, porque está obrando em contra do desígnio divino. Ela é feliz precisamente quando vive inclinada e dirigida a cuidado, ao auxílio, propriamente, do outro. Por isso, essa cultura que faz com que a mulher se volte sobre si mesma, que nós temos hoje, semeia uma profunda infelicidade na mulher. Vou dar um exemplo aqui. Porque a mulher se torna um ser profundamente soberbio e infeliz, porque a felicidade dela é se dar aos outros, aos filhos, ao esposo, é se dar à comunidade, se dar aos necessitados, no caso das religiosas.
ela está marcada por esa finalidad. Y cuando ella no quiere eso, entonces ella se volta sobre sí misma, se faz infeliz y soberba. ¿Mm? Acontece muy profundamente aquí, y você se não entender, que en la mujer encontramos cuando ella se volta contra sí misma, un eco mayor do non serviam de Satanás. No servirei. ¿Y por qué hizo? Interesante como Edith Stein nos dice que onde a mulher se quer y se busca a sí misma, allí se desface un misterio metafísico, nos dice Edith Stein. Exaltando su propia imagen, destruye imagen eterna que había en ella. Imagen eterna. Por eso que a gente tem, y las mujeres tienen que olhar para María. Ya vamos a voltarla en ese punto. ¿Mm? ¿Por qué que es así? ¿Mm? Si vocês comparam no mistério divino, encontramos que Deus usa as coisas mais dignas para auxiliar as coisas mais necessitadas, mais imperfeitas. Assim, por exemplo, ele utiliza os anjos, que em natureza são superiores a gente, ele os coloca a nosso serviço. Ele coloca os sacerdotes na igreja, cuya dignidade e perfeição sacramental é mais perfeita, ao serviço da gente. E ele faz a mesma coisa com a mulher. Ela tem uma perfeição particular, cuidada, criada por Deus, para conseguir ajudar outra criatura que precisa de ajuda, que é o homem. Tanto o homem, no sentido de esposo, quanto os filhos. Por isso que nela todo es impresionante. A gente, os homens falam que é complicado. Complicado para a gente. A gente, a nossa função é externa. Cuidar o jardim, se lembram? Já a função da mulher que Deus dá à mulher é uma função mais espiritual. E essa função mais espiritual, que é ser uma casa de, onde o homem encontre esa amizade espiritual que ele precisava, essa mestra espiritual, de vida espiritual, é a mulher mais espiritual do que o homem. E isso não se reflete unicamente no fato que a mulher, por exemplo, tem uma inclinação muito mais fácil do que o homem para as coisas espirituais, como, por exemplo, rezar. Mas também está no fato de que, por exemplo, o texto nos fala que o homem foi criado a partir do barro da terra. A mulher não. Ela não foi feita de uma matéria inorgânica como o homem. Ela foi feita a partir de uma matéria informada espiritualmente, que era a costela, nos diz o texto, né? Do corpo do Adão. Então, a mesma matéria da qual ela foi feita é mais perfeita. A sua sensibilidade será mais perfeita, a sua espiritualidade, porque ela vai ser mestra, ela foi criada para ser auxílio espiritual do homem. Un misterio de oikia, como o texto utiliza esa palabra en el sentido de una construcción. Deus não fez a mulher. Ele a construiu, nos diz o texto. Como se constrói, se utiliza o verbo baná, que é a construção de uma casa, de um templo de Deus. Quando fala da mulher. Ele não diz que a fez. Ele a construiu como se fosse um edifício espiritual, onde o homem consiga, então,
se recrear espiritualmente. Então, a dignidade, a grandeza, e vamos no início novamente, é aquela espiritualidade que brota do coração da mulher e que deve ajudar, deve ser mestra espiritual, de amor espiritual para o homem e para os filhos. Ela foi feita para acolher, para receber, como uma casa, como um templo. E talvez seja um motivo pelo qual o demônio não falou com Adão, mas falou com Eva. Porque talvez achou nela um ser que não era como Adão. Talvez o demônio possa ter pensado, eu, que sou um anjo, falar com esse bicho feito de barro. Então, talvez encontrou mais afinidade com a mulher, por ser ela mais espiritual do que o homem. Então, vejam só a grandeza da revelação divina, como nos mostra como são diferentes o homem e a mulher, e como, dentro do mesmo plano de salvação, o homem tem uma função muito específica, que é o domínio da criação para elevá-la para Deus, e a mulher tem uma função muito bem clara, que é ser um auxílio para esse pobre bicho feito de terra. E por isso a complexidade da mulher, da sua sensibilidade e de todo o que ela, que encontramos nela, que é sempre mais espiritual do que no homem. E de fato, quando o pecado original ataque, por conta da decisão do homem, nós veremos que o homem será afetado de forma diferente. Ele que foi feito para coisas exteriores será mais do que a mulher afetado nas coisas exteriores. Que coisas exteriores? No seu corpo. ¿En qué sentido? Na luxúria, por exemplo, como os animais. O homem sente mais isso, sente mais a ira, a raiva, é mais animal. A mulher recebe também isso, mas de forma diferente e é mais interior no caso da mulher. É mais espiritual. É no medo, por exemplo, nas paixões que são um pouco mais. eh, são muito mais interiores. Então vejam só, o medo e a soberba, principalmente. O medo e a soberba. Por isso que tem um padre, que é o padre Bo Jorge, que ele apresenta muito bem essa doutrina, que eu estou tomando aqui. Ele diz assim, o homem, ele acaba sendo um ser que acaba sendo afetado no seu corpo, bebendo, comendo, gula, sexo, cuando está llevado por el pecado original, y a mujer acaba siendo un ser que se va tornando más interiormente soberbo. Entonces acaba siendo más como una bruja, en un sentido no físico, sino la maldad, cuando a mujer se deja llevar por el pecado original. Es más espiritual, o hombre es más carnal, más externo. Bom, vamos deixar aqui, na próxima aula, iremos dar continuidade a esse tema, para entender melhor, então, como o pecado afeta diferentemente o homem e a mulher, e qual é então a finalidade específica da mulher, e entender como Maria Santíssima realiza essa finalidade de forma perfeita, né?